Muitas vezes a gente preocupa sempre com ovário, com útero, mas na verdade grande parte das vezes muitos dos problemas que a vaca tem estão na cabeça da vaca. Então, hipotálamo, hipófise, tem um papel central na regulação da fisiologia reprodutiva de uma vaca de leite. Então, se nós pensarmos aqui no sistema nervoso central, a partir do sistema nervoso central nós temos a produção de uma série de hormônios que vão regular uma série de órgãos na vaca. Grande parte do nosso foco vai estar partindo do hipotálamo, atuando sobre a hipófise. A hipófise vai produzir esses dois principais hormônios aqui que estão diretamente ligados à fisiologia reprodutiva, que são o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, e eles vão atuar sobre as gônadas, no caso dos machos em testículos, no caso das fêmeas nos ovários, regulando o crescimento folicular e a produção de alguns hormônios esteroides. Nós não vamos discutir aqui todos os aspectos desse eixo, mas é importante a gente ter em mente que tudo isso está acontecendo simultaneamente na vaca. Então, a produção de somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, está acontecendo, o GH está sendo produzido, está ligando ao fígado, o fígado está produzindo IGF-1 e uma série de outras substâncias, e isso tem a ver com reprodução. Nosso foco é para sistema nervoso central e gônadas, mas existem uma série de órgãos que de forma indireta estão atuando sobre a fisiologia reprodutiva da vaca. Isso fica extremamente claro quando a gente parte para discutir a influência da nutrição na reprodução, em que a insulina passa a ter grande influência na fisiologia reprodutiva, o IGF-1, o GH, o glucagon, mas por enquanto a gente vai focar muito aqui na regulação hipotálamo, hipófise e gônadas. Existe um conceito importante que é o conceito de retroalimentação ou feedback. Então a partir de agora a gente vai estar sempre falando em retroalimentação positiva, retroalimentação negativa ou feedback positivo, feedback negativo. É importante a gente entender isso, o que está acontecendo nesse mecanismo de retroalimentação. Então, a produção dos hormônios muitas vezes são reguladas por eles mesmos. Então, quando eles estão numa concentração mais alta, eles atuam sobre o órgão produtor, bloqueando a liberação dele mesmo, ou bloqueando a liberação de um outro hormônio, ou estimulando a liberação de um outro hormônio. Então, é o que significa esse mecanismo de retroalimentação. Essa retroalimentação pode ser positiva ou negativa. Então, por exemplo, o estradiol, quando está sendo produzido pelos folículos que estão crescendo, eles atuam sobre o hipotálamo, estimulando o hipotálamo a produzir GNRH. E atuam sobre a hipófise, bloqueando a hipófise a produzir o próprio FSH e a inibina. Então, isso significa retroalimentação ou feedback, positivo e negativo. Aqui a gente tem uma tabela com os principais hormônios envolvidos na regulação do eixo, hipotálamo, hipófise e gônadas. O GNRH é um hormônio produzido pelo hipotálamo e quando ele é produzido, ele se liga em receptores na hipófise, estimulando a liberação de FSH e LH. O LH é um hormônio produzido pela hipófise, também é um hormônio glicoproteico. E o que é a função do LH? Ele promove o crescimento final do folículo, promove a ovulação de um folículo ovulatório e promove a luteinização das células foliculares para a formação do corpo lúteo. A liberação de LH é dependente do GNRH. Então, quando o GNRH aumenta a pulsatilidade, isso faz com que ocorra um aumento na liberação de LH para promover um crescimento final do folículo, a ovulação e a luteinização das células foliculares.